Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa segunda aula de ergonomia básica, voltada mais precisamente para o curso de técnico em segurança do trabalho. Então vai para você aí que está se formando ou já se formou, que queira ter um conhecimento a mais de ergonomia. Hoje nós iremos iniciar a nossa segunda aula. Vamos lá. Na primeira aula, nós tratamos da introdução à ergonomia, vimos algumas definições de ergonomia, entre outros aspectos. Vimos também um pouco do histórico, como surgiu a ergonomia no Brasil, no mundo, né, como se deu essa evolução das questões ergonômicas, principalmente no contexto mais nacional, no contexto do Brasil. Vimos um pouquinho, não aprofundadamente, mas demos uma pequena pincelada na NR17 e seus dois principais anexos, né, que são operadores de checkout e também para operadores de telemarketing. E hoje, pessoal, então, nós iremos tratar, né, na aula 2, biomecânica da coluna vertebral e biomecânica dos membros superiores. Então, nós iremos tratar esses três assuntos. Como que funciona a biomecânica, o que é biomecânica e como ela influencia na vida do trabalhador. Então, é isso que nós iremos tratar no dia de hoje. Então, para dar início, aí as nossas referências bibliográficas, onde a gente trabalhou um pouquinho as nossas informações, tá bom? Biomecânica ocupacional. Então, para vocês entenderem, biomecânica ocupacional é a ciência que estuda movimentos corporais, né? E nesta aula nós vamos abordar alguns dos princípios básicos de biomecânica ocupacionais, principais pontos de atenção para se priorizar a saúde dos trabalhadores quando interagem com seu posto de trabalho, né? Máquinas, ferramentas e materiais. Tudo isso vocês vão perceber o que é o seguinte, né? O corpo humano, né? O sistema humano, na verdade, ele é bem complexo, né? Então, toda vez que qualquer movimento que são feitos, né, de movimentação de braço, por exemplo, né, como eu estou fazendo aqui, não é só o braço, não é só a musculatura, nervatura, o sistema esquelético que estão sendo trabalhado do braço, mas é todo um sistema também de respiratório que é trabalhado, mesmo o nosso sistema nervoso, o próprio sistema digestivo, tudo isso é trabalhado ao mesmo tempo, cada movimento e todos os âmbitos dos movimentos que a gente faz. Então, a gente vai ver a importância de movimentos e de fazer os movimentos da maneira correta, beleza? Então, nós iremos trabalhar essas questões também, como a interação e como que a interação do posto de trabalho afeta nas questões de movimentos com o ser humano, ou o trabalhador no seu ambiente de trabalho, beleza? Então, vamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Olha lá. Nosso corpo é uma máquina, né? É uma máquina que existe em células que se unem para formar tecidos, né? Os quais se unem para formar sistemas. Em biomecânica ocupacional, priorizamos a forma como os nossos ossos, músculos e articulações funcionam. Então, nós vamos priorizar como eles funcionam e interagem nas situações de trabalho. Nossos músculos são constituídos em seu centro por feixes de fibras, em suas extremidades por tendões. Os tendões inserem-se nos ossos, fixando os músculos, né? Então, o corpo humano é um sistema de alavancas, né, também, né? E os músculos produzem força e movimentam os segmentos corpóreos, né? Então, movimento de alavanca, aqui, movimento de alavanca, né? Eu levanto alguma coisa, aqui eu estou levantando. Então, isso é o que a gente chama, um exemplo de alavanca interpotente. Quando eu seguro e puxo alguma coisa para baixo, eu estou fazendo uma força, eu tenho um ponto de apoio e estou exercendo uma força e tenho uma parte de resistência, o que significa que essa é o que a gente chama de alavanca interfixa, né? E uma outra forma também de demonstrar um tipo de alavanca que também é exercida sobre o nosso corpo, que é a alavanca interresistente, é quando a gente, né, fica na ponta dos pés, né? Aí na imagem que vocês estão vendo, né? Então, só para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Vocês entenderem, alavanca interfixa, né? Eu puxo alguma coisa para baixo, né? Neste caso aqui. Alavanca interpotente, eu
faço o levantamento de determinado objeto, então eu exerço essa situação, e também tenho a interresistência aqui no caso, como exemplo, quando eu tenho o pé, fico na ponta dos pés e exerço uma força para ficar em pé, na ponta dos pés. Para todas eles eu tenho uma força sendo exercida, eu tenho um ponto de apoio e tenho uma resistência que me faz com que eu tenha que fazer ou mais ou menos força para que esse objeto, que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Quanto mais força eu exerço, mais eu vou ter que desgastar, eu vou ter que usar, mais eu vou ter que expor o meu sistema, né? Seja de músculo esquelético, nervoso, sistema de uma maneira geral, tá bom? E da maneira parecida com as alavancas mecânicas, nosso corpo trabalha com esses 3 tipos aí que a gente viu agora, né? E é muito dinâmico essa questão. Por quê? Porque quando exercitamos força, né, quando fazemos força, quanto mais força a gente faz, né, maior o nível de exigência, mais a gente vai se desgastando, mais a gente vai exigindo do nosso sistema circulatório, mais a gente vai exigindo do nosso sistema nervoso, mais a gente vai exigindo do nosso sistema respiratório. Entre todo, a gente vai expondo o nosso corpo de uma maneira bem abrangente. Isso tudo a gente está falando de exercer, fazendo movimentos e exercendo força, tá bom? Então a alavanca interfixa, né? Está entre a força, o apoio, o eixo, né? Está entre a força e a resistência, né? Um exemplo dessa alavanca é o tríceps, né? Que é a alavanca interfixa, né? Olha lá, o braço, né? O ponto de resistência, né? De força, na verdade. E aí a gente tem a alavanca interresistente, né? Ou segunda classe, a resistência está entre o eixo e a força, né? Está entre o eixo e a força. Olha que coisa, né? Então, essa é a alavanca interresistente. E a alavanca interpotente de terceira classe, força é aplicada entre o eixo e a resistência. Então, só para vocês entenderem esses 3 tipos de alavancas, que é muito parecido com as alavancas mecânicas que o nosso corpo, que a gente faz no dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Aí agora um pouco da biomecânica, né? Biomecânica da nossa coluna, né? Então a coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura bem flexível, né? Aí ela é composta, como vocês estão vendo aí, ela é composta por 33 vértebras no total, né? Divididas entre cervical, né? Cervical, torácica, lombar, sacro, né? Cóccix e também entre outras, né? Então essas são as principais. São 33 no total. E dessas, né, se a gente for olhar para o âmbito de ambiente de trabalho, principalmente no âmbito industrial, as mais afetadas, né, se a gente for pegar, é a coluna lombar. A coluna lombar ela é uma das mais afetadas, juntamente com a cervical. Por isso que as lordoses, as maiores queixas, né, de desconforto dos trabalhadores em áreas fabris ou industriais, elas estão focadas e localizadas principalmente nas regiões cervicais e lombar. A lombar é um pouco mais agravante, né? Porque é onde estão, principalmente onde são acometidos, principalmente dos famosos bicos de papagaio e também um pouco mais grave das hérnias de disco, né, devido aos desgastes e também ao todo aquele problema que tem entre os discos, né, espaços entre as discais. E a cifoses, né, que fica entre a torácica e a sacral, né. Tudo isso a gente está falando de coluna lombar. Então imagine você, um trabalhador, trabalhando num ambiente onde ele tenha que fazer um agachamento ou tendo que fazer
os movimentos, né, de inclinação ou de flexão do tronco, várias ou numa frequência muito grande durante o dia, por exemplo, 90 graus, ou mesmo que não seja 90 graus, mas uma frequência muito grande, o quanto que isso vai trazer de desconforto no final do dia e no final de um período, o que pode ocasionar para ele. Então, a gente tem que ficar bem atento nessas questões de trabalho, tentar sempre buscar as alternativas para evitar que o trabalhador abaixe tanto. Se abaixar, for o mínimo possível, né, e deixar sempre as bancadas e tudo aquilo que ele for precisar de pegar, de fazer a movimentação, deixar em alturas plausíveis, sempre buscar meios mecânicos para facilitar o trabalho dessa pessoa, né, desse trabalhador, dessa trabalhadora. Aí, só para vocês entenderem, né, a visão ventral, que é de frente, a visão lateral e a visão dorsal da nossa coluna, né? Às vezes as pessoas têm uma imaginação fértil e imaginam que a nossa coluna é totalmente reta, né? A nossa coluna ela não é reta, ela tem uma curvatura, que é a curvatura natural. Em algumas situações, as pessoas já têm uma curvatura mais acentuada, né, desde quando nasce, porque já é um pouco de hereditariedade, e algumas pessoas ao longo do tempo vão tendo essas curvaturas mais acentuadas devido ao decorrer do tempo, principalmente nas suas vidas laborais, aquelas atividades que exigem demais da coluna, entre outras. E aí, na vista dorsal, que é aquela vista de trás, né, da coluna, você consegue entender o que a gente viu lá no slide anterior, coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar, para vocês entenderem onde acontece os maiores desconfortos, né? Se a gente for pegar aqui, ó, essa região aqui, ó, é onde o trabalhador normalmente nas áreas fabris é onde ele tem os principais desconfortos na parte ergonômica. Isso não quer dizer que é o único, né? Aqui são aqueles mais agravantes, a gente acaba descobrindo que é a parte de coluna. Isso não quer dizer que não tenham outros, tem vários transtornos e agravos situações que podem agravar a saúde em vários segmentos corporais, mas aqui é um dos mais agravantes. Depois a gente tem essa parte aqui, que é uma das que a gente, dentro das nossas experiências, é um dos que também mais trazem desconfortos para o trabalhador, que é na cervical. Há N motivos, ele fica muito tempo com a inclinação para a cabeça para frente, né, que a gente... E aí a traga com angulação muito acentuada e acaba trazendo tudo isso. E isso, a questão da coluna cervical, ela tem uma gravidade também não só na área industrial, mas também nas áreas nas áreas administrativas, assim como a lombar, justamente porque nas áreas administrativas o pessoal, por estar muito tempo com o celular e até olhando muito tempo para monitores, às vezes com falta de recursos para deixar ele na altura adequada, acaba tendo problemas em cervicais, na cervical e também na lombar. Lombar porque acaba, quando a gente está em pé, o equilíbrio do corpo fica mais, o equilíbrio do peso do corpo do nosso corpo, principalmente nossa região torácica e os membros superiores, eles ficam mais equilibrados, né, em pontos de equilíbrio mais legal. E quando a gente está sentado, a gente desequilibra tudo isso e força mais a nossa lombar, principalmente, né, aqui nessa região aqui, ó, que é a região do cóccix aqui, e aí acaba tendo muitos desconfortos nessa região para quem trabalha muito tempo nas áreas administrativas, porque trabalha muito tempo sentado, né? E aí, quem trabalha muito tempo, quem trabalha no parque industrial, nas áreas produtivas, quando vê alguém trabalhando no administrativo reclamando de dores lombares, né, eles imaginam o seguinte, né, que aquela pessoa não sabe o porquê que aquela pessoa está reclamando de dor nas costas, porque só trabalha sentado. E às vezes o trabalhar sentado é muito pior do que trabalhar totalmente em pé. Então tem todas essas vertentes que a gente precisa de ficar esperto no dia a dia de trabalho. E aí um pouco mais, né, como eu disse para vocês, aqui é a região, né, que eu falei para vocês, né, na verdade aqui, ó, disco intervertebral, né, e para vocês
entenderem um pouquinho, né? Aqui o disco intervertebral, onde acontecem as lesões e tem aqueles problemas de hernia de disco. Por quê? Essa região é que são afetadas com o tempo de abaixar e levantar, de abaixar, de inclinar ou de fazer a flexão de coluna, acabam desgastando e esse disco ele vai se desgastando e depois vai tendo atrito de osso com osso, né, dos corpos vertebrais, e isso vai trazendo muito desconforto e aí começa, é o que a gente chama de hérnia de disco, né? Pequenas, muitas dores, inchaços e o que acomete o trabalhador não consegue executar suas atividades diárias, e aí ele, às vezes, andando ele sente dores, deitado ele sente dores, sentado ele sente dores, e aí muitas vezes ele vai para um centro, faz uma cirurgia e nem sempre a cirurgia resolve, né? Faz muitos tratamentos, se afasta, retorna do trabalho e às vezes ele não encontra uma cura para esse problema, né? Ou quase nunca vai encontrar uma cura, né? Porque é muito complicado, né? Essa parte de coluna é extremamente agravante dentro das áreas, né? Tanto fabris, né, das áreas produtivas industriais, quanto também das áreas administrativas, né, que também são acometidas, e os trabalhadores são acometidos também pelos fatos que eu já falei para vocês, né? Ainda, né, só para vocês entenderem na questão da coluna lombar, a nossa CLT lá no seu capítulo 5, título 2, né, o artigo 198, né, a CLT fala que é estabelecido que o peso máximo, né, para o trabalhador, né, adulto e de sexo masculino é de 60 quilos. Nossa, 60 quilos, né? Do jeito que é descrito lá, parece que 60 quilos é normal carregar 60 quilos. Se dispõe a carregar 60 quilos, você aí que está me assistindo, se dispõe. É totalmente fora de cogitação para alguma pessoa carregar 60 quilos. Primeiro, imagine pegar uma sacaria sem uma pega legal, sem um formato todo, e você ter que colocar no ombro ou você ter que colocar na cabeça, sair carregando esse peso no intervalo de não tem num espaço aí de percorrido de, sei lá, 40 metros e fazer isso o dia inteiro, numa frequência bem elevada. O cidadão vai ficar no desgaste e no final de um período curto até de tempo, ele não vai adquirir vários desconfortos e problemas, né, relacionados ao trabalho, né, e afetando a sua coluna, né? E só para vocês entenderem como não é fácil, né, esses 60 quilos, né? Então esse peso foi estabelecido na época que não havia muitos estudos, né, que foi lá na década de 40, né? Então, para embasar o melhor peso a ser estipulado por questões de fiscalização, sempre que encontramos um número, facilitamos a padronização desse parâmetro. Mas sabemos que em ergonomia isso não funciona, né? Então não adianta 60 quilos, 40, 30, 50, 20, 30, qual que é o melhor, né? Não é possível estabelecer um peso seguro para todas as situações. E aí, um povo bem esperto, né, os americanos, em 91, né, na National Institute of Occupational Safety and Health, né, que é a NIOSH, né, desenvolveu uma equação, né, para ser aplicada nas situações de trabalho em busca de um peso que seja mais seguro para ser levantado e transportado, né? Que é aquela equaçãozinha lá, que a gente não vai entrar em detalhe, porque aqui não é aula, que não é para aprender a fazer uma análise ergonômica do trabalho, para vocês aprenderem um pouco das questões ergonômicas básicas, né? Mas ela trabalha com várias variáveis, né? Entre elas altura, distância da carga para o ponto a ser levado, a carga, angulação, entre outras coisas. E aí ela te dá fazendo todos esses cálculos, ela te dá um peso ideal que pode chegar a 8, 5, né, dependendo das situações. Então, não é mais essa questão de 60 quilos. 60 quilos no passado. Hoje dá para se trabalhar e buscar e verificar qual é a melhor peso através da equação. Mas a gente tem que entender o seguinte, né? A gente entenda o seguinte: converse sempre com os seus trabalhadores e verifique as condições que ele tem ali.
o ideal é sempre estabelecer medidas, né, que facilitem o trabalho dele, como meios mecânicos e ajuda de uma segunda ou terceira pessoa para facilitar, né? Um exemplo muito claro disso que a gente tinha, né, numa das empresas que eu trabalhei, o cidadão fazia a movimentação de bobinas, né, bobina de filmes, né, plástico, para poder fazer, que eram feitas algumas embalagens, né, de um determinado produto, e o cidadão fazia, o trabalhador fazia 2 vezes por dia isso, e era 60 quilos, então ele tinha que tirar de uma prateleira, colocar em um carrinho, ele tirava 60 quilos, o menino tinha 60 e poucos quilos e a bobina pesava quase 60, né? E ele tirava da prateleira, andava com ela no braço, coisa de uns 6, 7 metros ou quase 10, levava no carrinho, depois chegava próximo do setor onde tinha que abastecer ou levar, ele ainda tirava do carrinho e andava mais uns 5, 6 metros e tinha que fazer todo um malabarismo para poder fazer o encaixe, né? Você via na fisionomia dele, né, de cansaço, de dificuldade, no bíceps, né, nos braços dele, como que a exigência de força, como exigia dele fisicamente, e a gente foi atrás para tentar melhorar isso daí. O que aconteceu? A gente descobriu numa reunião de alinhamento entre algumas áreas, e aí descobriu que uma das soluções era o quê? O trabalhador, o fornecedor, ele fazia todas as bobinas de 60 quilos, com 60 quilos de filme. Mandava, ninguém reclamava, ele continuava fazendo, porque era mais cômodo para ele. E o que a gente fez? A gente fez uma solicitação e ele dividiu em 3. A bobina que vinha uma de 60 quilos passou a vir 3 bobinas de 20 quilos. Né? Aumentou um pouco, ligeiramente um preço devido a alguns detalhes, né, que ele tinha mais perdas e outras coisas mais, mas ele veio dividida para facilitar o transporte, a movimentação, e ainda né, depois disso a gente fez um esquema em que o carrinho era encostado próximo à prateleira e a bobina, ele tirava o dispositivo, uma bobina descia e ia para cima do carrinho. 20 quilos ele já não pegava mais. Daí ele chegava até na máquina, próxima à máquina, o operador parava a máquina, pegava tipo um bastão que era encaixado a bobina na máquina, ele colocava no centro da bobina, que era oco, né? Tinha uma passagem, colocava o bastão, cada um pegava de um lado 20 quilos e levava até a máquina. Olha que maravilha! Resolvemos um problema gigante. E aí ele quase nem mais executava as coisas. Depois foi recomendado a análise ergonômica do trabalho. Eles não tinham feito ainda, mas foi recomendado que fizesse uma análise ergonômica. Mas só para vocês terem uma ideia, né? A gente não precisa de ser um ergonomista, mas a gente pode fazer as pequenas ações que não demandem tanto investimento, que já dá para resolver o problema de soluções caseiras. Né? Ainda agora, para falar das questões de membros superiores, né? Que é ombros e braços que a gente vai trabalhar, pessoal. Imagine essa figura aí que vocês estão vendo aí, a altura, e toda hora eu ter que movimentar o meu braço aqui na altura, acima da minha cabeça, pomba, vou fazer isso, faço uma, faço 2, faço 3, faço 4, e vou indo. Chega uma hora que eu não, como eu não tenho apoio, o que acontece? Meu braço vai ficar cansado, vai se desgastar mais fácil, e essa parte do braço aqui, que é o meu ombro, a minha escápula e também a minha bursa, ela vai começar a se desgastar. Hoje eu faço, amanhã eu faço, mas vai chegar um tempo em que ela vai começar a se desgastar demais. E o que vai acontecer? Eu vou ter inúmeros desconfortos também, né? Inúmeros desconfortos. E com isso eu posso adquirir problemas futuros. Então vamos lá. Membros superiores, né? A articulação do ombro é uma das mais complexas do corpo humano, né? Pois permite maior grau de liberdade de movimentos. Flexionar, né? Flexionar, extensão, flexão, extensão, adução e abdução, rotação interna e rotação externa. Então eu faço de tudo com o meu braço. Coloco para frente, coloco para trás, para o lado, para cá, um monte de coisa eu faço com o meu braço. É por isso que
E essa parte aqui vai rotacionando e vai fazendo todos os movimentos. E essa articulação é composta de 3 ossos: escápula, clavícula e o número, né? São 3 ossos principais. Todo esse nosso corpo ele é interligado e por isso qualquer alteração em uma estrutura pode influenciar direta ou indiretamente em outra. Como eu disse lá atrás, tudo que eu faço com o braço, ele tem envolvimento com todos os sistemas do corpo praticamente, né? É o que acontece no ombro. Se o trabalhador realizar atividades manuais sem um apoio adequado para os antebraços, esse peso permanece sustentado pelos ombros. Então imagine, ó, nessa situação, quem está sustentando? O ombro. Agora, se eu colocar um apoio aqui, opa, aí já fica mais tranquilo. Olha, minha mão está sustentando aqui, então eu já não tenho mais aquele peso que o ombro segura. Ó, agora não. Então, faça um teste e você perceberá o quanto que é diferente as coisas. No ombro existe uma estrutura gelatinosa chamada bursa, localizada entre as estruturas musculares e ósseas, né, para auxiliar a busca de um peso que seja mais seguro para auxiliar na absorção de impacto, na absorção de impacto. Essa estrutura pode inflamar quando há sobrecarga de movimento ou exigência de força. Os tendões, né, e as estruturas musculares também podem inflamar ou romper. Então isso tudo causa um desconforto danado, né? Minha mãe tinha muitas dores, aí ela foi ao médico e o que era? Bursite, né? Problema na bursa, né? E isso era uma situação bem horrorosa, bem ruim. A pessoa não consegue, sente uma dor enorme no braço, enorme. E parece que cada dia vai piorando e não tem condição. Então vocês imaginem, né? Vejam que o braço está, a mão do cidadão está praticamente acima ou na altura da cabeça ou acima da altura da cabeça. Então isso faz com que o braço faz muitos movimentos e o ombro seja mais afetado. Então, por exemplo, ficar para vocês, quando o objeto está muito alto ou algum comando de uma máquina ou uma ferramenta, essa situação leva o trabalhador a elevar os ombros para poder alcançar o objeto. Faz parte do trabalho, mas é um movimento que pode levar ao desconforto e possíveis lesões, né? Limitar a altura de objetos a serem manipulados é um bom exemplo de ação que protege o ombro. A gente está falando aqui do trabalho, mas no próprio dia a dia da gente, na casa da gente, a gente tem diversas situações que a gente enfrenta e acha normal. Aí a gente vai para o trabalho, a gente vê umas situações, a gente fala, puxa vida, ali está uma coisa ruim, ali tem uma situação desse jeito, tem outra desse tipo, vamos tentar resolver. A gente tem que resolver do trabalho, mas a gente tem que tentar fazer com que as coisas aconteçam também dentro da casa da gente, né? Dentro da casa da gente, e não só no nosso trabalho. Por quê? A gente resolve o nosso trabalho, lá está tudo legal, mas aí a nossa casa a gente continua tendo toda aquela situação de dormir de qualquer jeito, com uma cama ruim, faz aquelas atividades que nos atrapalham, que faz com que a gente se exponha os nossos segmentos corporais de qualquer maneira. E aí acontece que a gente continua a sentir desconfortos e às vezes até acometidos de problemas, de doenças, né, ocupacionais, e aí a gente culpa que é o nosso trabalho. Então a gente tem que trabalhar as duas coisas, né? Isso também a gente pode olhar pelos trabalhos de fim de semana que a gente faz. A gente vai capinar um terreno, vai capinar alguma coisa, vai limpar um terreno, ou vai fazer uma pintura, né, que a gente acaba fazendo pequenos movimentos e começa a sentir muitas dores. Depois a gente trabalha e de repente fala que é o trabalho. Não é. A gente tem que abranger a nossa, como a gente viu na aula passada, abranger o nosso leque de conhecimento e perceber que a ergonomia está presente em todos os âmbitos, inclusive dentro da nossa casa, né? Então lá, membros
superior, mãos e punhos, né? Então a gente já viu a parte de ombros, né, que tem toda aquela parte da bursa e tudo mais. Agora, membro superior, mãos e punhos, né? O que a gente tem para falar de mãos e punhos? Mãos e punhos, né? A gente viu depois, só para vocês entenderem também, o ombro, né, voltando um pouquinho, o ombro ele é é a terceira parte mais afetada dentro do ambiente industrial, né? Da terceira parte mais afetada. Então, a primeira mais afetada com a questão da ergonomia dentro de uma indústria, de umas áreas produtivas, que a gente percebe pela experiência, coluna lombar, cervical e ombros. E aí depois a gente vai para a parte de punhos e mãos, né, que são outras partes bem afetadas. Porém, se a gente partir para o lado para as questões para as questões administrativas dos ambientes administrativos, o punho é uma das mais afetadas. Por quê? Justamente é a região aqui, ó, que a gente tem quando atinge, que principalmente tem as questões de tendinite, tenossinovite e a questão de síndrome de túnel do carpo, que afeta, né, toda a questão de movimentos das mãos, né? A tenossinovite, por exemplo, né, voltando, síndrome de túnel do carpo deixa a gente sem condições de segurar as coisas, né? E a gente não consegue, não tem resistência, não tem força. Tendinite é uma dor terrível, né? E que atinge os tendões. Isso tudo, muitas vezes, é pelo fato de a pessoa ficar muito tempo na questão de digitação e movimentos repetitivos. Acontece muito também em ambiente industrial, né, para aquela pessoa que tem alguns movimentos repetitivos. Então, a gente tem que olhar para quem trabalha muito utilizando teclado ou alguma situação que tem que usar muito, fazendo rotação de punho, o que a gente pode fazer para melhorar essas questões, porque isso tem uma possibilidade muito grande de se transformar num problema ocupacional no que diz respeito à síndrome de túnel do carpo e tendinite e tenossinovite, entre outras que a gente vê por aí. Lembrando que o it aí, ele significa sempre inflamação. Todas as doenças que tem it no final é inflamação. Então, tendinite, inflamação dos tendões, e a tenossinovite é uma inflamação também próxima aos tendões também, tá bom? Então, nossa mão é extremamente inervada, cheia de nervos, tem diversos músculos e ossos, né? Que possibilitam uma infinidade de movimentos. Então, ó, a gente movimenta para lá, faz uma infinidade de movimentos com as mãos, né? O dimensionamento incorreto da força e a velocidade dos movimentos exigidos nesse segmento, né, ela pode gerar limitações nas tarefas, podendo provocar acionamentos acidentais, olha bem, né, ou ainda sobrecarga do sistema musculoesquelético. Então, imagine você fazer, né, fazer uma pega, né, vamos fazer aqui nesse copo, né, você fazer o sistema de pinça, que é esse aqui, ó, né, o sistema de pinça com o dedo indicador e o dedo polegar. Isso aqui é o sistema de pinça. Aqui eu não estou fazendo muita força, porque é um copo mais leve. Mas se você pegar, tem gente que faz isso aqui com objetos mais pesados, fica apenas com esses dois dedos. Então você está sobrecarregando apenas dois dedos, as estruturas de dois dedos, quando você poderia estar ou fazer maneiras de você contribuir com todos os dedos ou fazer o pega de uma maneira mais abrangente, utilizando as duas mãos ou a mão por completo para facilitar a distribuição da carga, né, ou do peso, ou, né, até da força. Então, essas exigências, né, inadequadas, como repetitividade, desvios extremos e frequentes do punho, né, que é isso aqui, ó, essa situação aqui, tudo isso, a concentração de pressão, vibração, olha, vibração, né? Imagine uma pessoa lá com aqueles compactador de solo lá na construção civil, né? Que a gente está vendo também paralelo a isso. Imagine, exposição ao frio tem levado a um aumento nos diagnósticos, olha bem, diagnósticos de doenças ocupacionais em membros superiores, como síndrome de túnel do carpo,
tendinocinovites e tendinites. São as 3 principais que a gente falou para vocês. Então, a preocupação é muito grande. A gente tem que tomar cuidado. Se o trabalhador faz rotação, né? Desvio ulnar, né? Todos os desvios para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, que é os desvios que a gente tem, ou a rotação, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar observando no trabalhador, quando ele estiver executando as suas atividades, para ver se a gente não percebe essa situação, porque isso pode gerar desconfortos futuros e aí uma preocupação para a saúde dele. Então a gente tem que ter essa atenção e procurar entender o que a gente pode fazer para melhorar nessas questões para esse trabalhador. Aí a gente vai lá. Como eu falei para vocês, o IT indica inflamação. Quando falamos em doenças, portanto, tendinite é a inflamação dos tendões. Tendinossinovite é a inflamação da bolsa sinovial. Olha bem, bolsa sinovial, que contorna o tendão. Bursite é a inflamação da bursa. São todas inflamações. A síndrome da túnel do carpo é uma das afecções mais comuns nos ambientes de trabalho. Essa doença é causada pela pressão sobre o nervo mediano. Então, se a pessoa está lá sofrendo uma pressão, principalmente aqui nessa parte aqui, por isso que é muito importante que as pessoas tendem a ter uma condição boa de trabalho para não fazer sofrer a pressão nessa região aqui, ó, porque isso aqui vai limitar muito, né, os movimentos. Um tempo atrás, uma pessoa estava com uma munhequeira, e eu perguntei o porquê que ele estava com a munhequeira, que é aquela, tipo uma pulseira que aperta. Ele falou, porque eu estou com o punho aberto, o pulso aberto, e eu falei para ele, isso te ajuda? Não sei o quê. Falei, então segura essa garrafa PET de refrigerante de 2 litros. Não, vai doer, mas tenta segurar. Aí ele não conseguia, porque limitava o movimento das mãos, dos dedos, ele não conseguia. E aí ele tirou a munhequeira e ele conseguiu segurar. Com um pouquinho de dor ele conseguiu segurar garrafa PET de 2 litros. Então a munhequeira ela não ajuda muito, porque ele está limitando os movimentos. E no caso aqui, o tratamento ele não pode ser com uma munhequeira que comprime. Pelo contrário, principalmente se o problema já for uma síndrome de túnel do carpo ou alguma coisa parecida, se eu comprimir pode ser pior. Então o ideal é procurar um atendimento especializado, médico, para ver o que realmente é, para daí eu dar o atendimento e o encaminhamento mais correto. Nunca fazer as coisas porque eu acho que a munhequeira é boa. Nunca. É a mesma coisa do colete abdominal lombar, né? Pessoal, em algumas empresas ou em supermercados a gente vê muito, o pessoal costuma distribuir colete abdominal lombar para a rodo, né? A revelia. E o colete abdominal lombar não é para ser distribuído assim. Primeiramente que tem um documento da NIOSH que diz que ele não tem essa eficiência científica comprovada. Segundo, que se a pessoa não colocar certo, ela vai comprimir as costelas. Segundo, que ele vai trazer um desconforto e não vai fazer os movimentos corretos que ele tem que fazer e deixar livre. Isso pode ficar pior do que se eu não estiver usando. Então, o melhor não tem comprovação científica, eu estou gastando dinheiro à toa. Eu estou indicando uma situação, um equipamento que está fazendo a empresa gastar dinheiro à toa. E para começar, ele não é nenhum EPI, equipamento de proteção individual. Evitem munhequeira, evitem colete abdominal lombar, a não ser que o médico da empresa ele emite declarações ou ele indique através de receita. Se não, zero, viu? Técnico de segurança do trabalho, ergonomista não é para fazer isso. Tá bom? E aí a gente vai continuar, né? Desculpa, pessoal. Continuando, a síndrome que a gente falou do túnel do carpo, então o nervo mediano chega à mão através de um canal formado pelos ossos do punho, né? Mantidos juntos com uma membrana, né? Ligamento carpal transversal. A gente não vai ficar entrando nesses detalhes, mas ela fica nessa região aqui, e é aqui que acontece toda essa fala túnel, porque ela fica
Aqui ela não tem a imagem muito clara, mas ela afeta como se fosse um túnel que a gente tem aqui e que faz a ligação até as mãos. E com isso a gente começa a ter limitações e a gente não consegue segurar coisas bem simples do dia a dia da gente. A gente não chegou a falar, mas antes da gente encerrar, só para vocês terem uma ideia, para quem trabalha muito em pé, que a gente trabalha para quem trabalha estaticamente, a gente tem trabalho estático e trabalho dinâmico. O trabalho, a gente não falou, mas com relação ao trabalho, com relação aos membros inferiores, está muito ligado à coluna nessa questão. Os trabalhos estáticos, eles tendem a afetar muito os nossos membros inferiores, principalmente pés e pernas. Então, quando a gente perceber que os trabalhadores em determinada atividade o trabalhador fica muito tempo na sua jornada em pé e a gente tem a possibilidade de implementar alguma coisa para ele fazer as alternâncias de posicionamento em pé ou semi-sentado, em pé ou sentado, coloca um banquinho, um banco, uma cadeira ergonômica, uma cadeira legal para ele lá, uma cadeira que facilite os trabalhos dele. É uma cadeira que tenha condição de ele também sentar, sentar e fazer os trabalhos dele. Agora, se ele não tem condição de sentar, porque o trabalho, a altura da bancada, a altura da linha já não comporta, tenta colocar aqueles apoios para os pés, para ele fazer as alternâncias dos pés, onde ele muda o apoio do pé apoiado, e assim ele faz as alternâncias, e assim ele evita durante um bom tempo que aquele pé, aquela perna, ele tenha os efeitos da má circulação. E com isso no futuro também aconteça principalmente a questão de varizes, a má circulação ela leva aos varizes, e aí traz dores muito fortes também na perna. Isso é extremamente ruim. Então, a questão dos membros inferiores a gente tem que trabalhar voltado para a questão do trabalho dinâmico, trabalho estático, quando ele trabalha muito tempo em pé, mas tem o trabalho estático trabalhando muito tempo sentado. Então a gente tem que ter uma atenção para essas duas situações. Além de a gente ter essas possibilidades que foi dita, entre a gente fazer as alternâncias de pé e sentado, das duas posições de trabalho, e também de fornecer para quem não consegue trabalhar, que não tem condições de qualquer maneira, devido à linha de produção e ao posto de trabalho não poder sentar, dar o apoio para os pés, tentar fazer a rodízio de atividades. Se agora ele está aqui nessa atividade, ele vai para uma outra para poder ter mais dinamismo nos seus trabalhos, para ele não ficar muito monótono também, senão fica muito ruim para ele e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula de ergonomia de hoje, Então eu agradeço a vocês. É isso aí, fiquem com Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Se gostaram, deixe o like aí, ative o sininho e inscreva-se no canal. Um canal bem simples, voltado apenas para informações básicas. Não é um canal cheio de pompas, mas é para você aí que está se formando e que quer um pouco de informações simples e direcionada, tá bom? Um abraço e até a próxima.